No quadro de hoje, conto com o João Magalhães. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Lívio. Boa tarde para você, para a Edna Maciel e para o telespectador do Dia News. Edna Maciel, boa tarde também. Seja bem-vinda, tudo bem? Vixe, não estou ouvindo a Edna. Edna? Não estou ouvindo. Del, por gentileza, tenta organizar aí essa questão do áudio da Edna, que daqui a pouco a gente vai realmente receber a nossa amiga. Vindo aqui, tá tudo ligado. Tá chegando, Edna. Mas, Edna, fica ligadinho no nosso próximo material. Daqui a pouco você dá boa tarde pro pessoal que quer ouvir. Olha, já tá aí. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, tá tudo bem? Áudio ok, sextou. Boa tarde a todos. Ainda não sextou. Vamos ao nosso primeiro material do dia, Rafael. A gente começa o nosso quadro de hoje com material exclusivo, já pode colocar no ar, porque o ex-candidato à Prefeitura de Teresina pelo PSDB, professor Kleber Montezuma, concedeu uma entrevista exclusiva ao Dia TV nesta sexta-feira. A entrevista vai ser dividida em dois momentos. Nesse primeiro momento, vamos acompanhar a análise do Tucano, quando o assunto é eleições 2022. No ar. Boa tarde, Lívio. Nós começamos a partir de agora um bate-papo com o professor Kleber Montezuma sobre alguns assuntos que são de interesse da opinião pública, porque o professor tem uma participação política aqui na capital piauiense, no estado do Piauí, foi candidato a prefeito de Teresina, tem participações nas gestões passadas e também é um membro político do PSDB. E por falar em PSDB, boa tarde, professor, como é que está a situação do PSDB neste momento? Boa tarde, Raimundo. O PSDB, ele passa por uma situação de reorganização. O nosso grande líder político, o prefeito Firmino Filho, infelizmente não está mais entre nós, e cabe a nós outros que aqui estamos reorganizar o partido. Então, o doutor Silvio Mendes no partido, o ex-prefeito Francisco Gerardo, o deputado Luciano Nunes, o deputado Marden, o Edson Melo na Câmara e outros vereadores, Paulo Lopes e outros vereadores, nós estamos reorganizando o PSDB. E estamos reorganizando para termos uma participação ativa na vida da cidade, na vida do Estado, e no próximo ano, em que teremos eleições, nós estaremos presentes nas eleições do próximo ano, colocando as propostas do PSDB, as ideias que o PSDB tem para a cidade de Teresina, enquanto capital do estado do Piauí, para o estado do Piauí como um todo, e vamos nos colocar como uma alternativa para o eleitorado piauiense. Essa alternativa para o eleitorado piauiense seria a sua candidatura ao Senado? Nós, dentro do PSDB, ainda não tratamos desse assunto de candidaturas, né? Nós estamos procurando fortalecer o partido, criar a unidade do partido, preservar a identidade do partido, mas existem muitos colegas que têm me procurado para que eu seja candidato ao Senado. O fato é que nós teremos uma presença, né, em chapas majoritárias. E, obviamente, eu estarei à disposição do PSDB para me colocar para o povo do Piauí como alternativa. E poderei, se for o caso, ir para o Senado. Quer dizer, candidato ao Senado, obviamente, né? Até porque já se diz que a próxima vaga do Senado já está preenchida, falta só fazer as eleições. Mas aqueles que ainda não têm um candidato para o Senado, ou que pensa em ter uma alternativa para o Senado, eu vou me colocar para ver se, com as minhas ideias, com as minhas propostas, o Piauí, Teresina e o Piauí podem verificar que, de fato, a gente pode dar a contribuição. O partido vai estar presente. Estamos trabalhando para ter uma chapa de deputados, candidatos a deputado federal, de candidatos a deputado estadual, e também para ter uma presença numa chapa majoritária, que é quando a gente fala dos grandes projetos, das grandes ideias, quando a gente tem a oportunidade de debater os problemas da capital e do estado do Piauí, indicando que saídas pode-se ter para o desenvolvimento e para a geração de oportunidades para todo o povo. Nessas conversas, para o PSDB ter participação na política piauiense, nas próximas eleições, o partido pensa em seguir sozinho ou já existem conversações de uma possível aliança? Raimundo, nós temos no Piauí, de certo modo, dois grandes agrupamentos. Tem o agrupamento que é majoritário, né, muito forte, que é o agrupamento do governo. Né, o governo é muito forte, tem aí, a gente vê pela mídia,
o chamado Pró-Piauí, Pró-Município, são bilhões de reais para mover tudo isso. E tem o Diário Oficial do Estado, que tem, né, como diz o diário, todo dia está lá sendo publicado as oportunidades de emprego, de ocupação de cargo e tudo mais. Então é muito forte. E no outro campo, naturalmente, tem as oposições. E as oposições, ao meu modo de ver, elas devem se unir. Se unir para tentar fazer com que o Estado do Piauí tenha uma alternativa confiável e uma alternativa que possa verdadeiramente fazer com que o Estado do Piauí seja outro, diferente desse que nós temos hoje aqui. Nós temos, Raimundo, no campo da educação, um índice de analfabetismo que é quase que o principal índice de analfabetismo do Brasil. O pior de todos é aqui no estado do Piauí. No campo da saúde, nós temos um problema seríssimo. A maternidade Evangelina Rosa, pouco tempo atrás, muitas crianças morreram e mães de crianças também morreram. Pensou-se que aquilo tinha sido resolvido. Agora, mais recente, muitas crianças também morreram. Então, assim, é uma fábrica de morte, a maternidade, lamentavelmente. Então, o campo da saúde tem esse problema. E nós temos o problema da segurança pública. Na cidade de Teresina, por exemplo, existem facções do crime organizado que estão dominando a cidade. Basta a gente ver os portais, ver a televisão, os jornais que falam sobre a questão da segurança pública, de polícia, todos os dias. A gente vê um conjunto habitacional como Morada Nova, já está no centro da cidade, pode-se dizer assim, entra dentro de um apartamento e dá 11 tiros numa pessoa. Entra no outro dia no apartamento, dá 15 tiros numa pessoa. Ou seja, obviamente que isso é coisa de crime organizado, de facções que estão presentes aqui disputando território. E quando o senhor fala as oposições, está aberta a possibilidade aí de caminhar junto com mais uma outra agremiação. Sim, nós temos na oposição vários partidos progressistas, do senador Ciro Nogueira está na oposição, o PSDB, Silvio Mendes, Luciano Nunes, Marden Menezes, Kleber Montezuma, Edson Mello, e estamos na oposição. Existem outros grupos também que estão na oposição. O que precisa é uma conversa, um diálogo que articule essas forças políticas para que se apresente de uma maneira unida para o povo poder fazer um plebiscito. Aqueles que estiverem contentes, satisfeitos com a segurança pública que está aí, com a educação do jeito que funciona ou não, com a saúde que está atendendo do modo como está, com as estradas que a gente vê pelo interior do estado. Aqueles que estiverem satisfeitos com esse modo de fazer as coisas, está lá, né, a alternativa do governo. Aliás, é preciso que se diga, o governo ele já tem 16 anos que governa o estado do Piauí, 16 anos. Aqueles que acharem que é o momento de uma nova visão, de um novo modo de fazer, né, diferente desse que está aí, precisa ter uma alternativa. E nós queremos contribuir para essa alternativa, para o desenvolvimento e para a geração de oportunidades para o povo. Em entrevista ao nosso jornal O Dia News, o presidente do Diretório Estadual do PSDB, Luciano Nunes, de certa forma, assumiu que esta tendência de união das oposições contra a chapa que vai ser lançada pelo Partido dos Trabalhadores era a tendência a ser trabalhada pelo PSDB. Já na fala de Kleber Montezuma, observamos claramente uma tentativa de se construir com muito afinco uma terceira via, um terceiro balão, hein, João? Já que a gente está falando muito, aproveitando essa expressão utilizada ontem por Robert Rios aqui no nosso jornal. Nós estamos observando, Edna, também, que o PSDB, palavras de Kleber Montezuma, luta para preservar a sua identidade, luta para ser visto como uma terceira alternativa viável nas eleições 2022 para o Palácio de Karnak, que, é claro, encabeça muitas críticas à atual gestão, Edna. É sim, bolha, nós ouvimos ontem, hoje agrupamento, né? Duras críticas incisivas, pontuais, como é de se esperar, né? Aos opositores, ao governo do estado e aos seus diversos setores aí,
né, citando inclusive os projetos, né, que estão sendo colocados, pelo que a gente observa, como se estivessem sendo politizados, né? Citou bem aí claramente para o Piauí, para o município. Então, essa fala do Kleber Montezuma vem confirmar aí a vontade de fortalecer o partido, de se juntar com quem pode fortalecer e fazer oposição. Cita o Progressistas e não citou outras siglas, mas citou sim, confirmou para o nosso colega Raimundo que poderão se juntar, fazer uma união aí, essa bolha ampliar, né? Ou seja, a junção aí de outros partidos contra o seu maior opositor, que é aí quem já tem praticamente lançado para 2022 candidatura. Colocando seu nome à disposição, é um outro ponto que ele coloca ao Senado, né? Mas antes fazendo a ressalva, que está aguardando, embora esteja sendo aí rodeado de propostas, assediado com essas propostas, né? E ele tem o nome, tem já aí o seu nome marcado dentro da política, no partido e também como gestor. Então, bem fortes as declarações, né, do Kleber Montezuma, secretário que foi, e uma pessoa que a gente já conhece aí o seu histórico dentro do partido do PSDB. João Magalhães... Muito interessante as pontuações dele aí, ainda vão destrinchar bastante. Falou aí da chapa estadual, só para eu concluir, Sim. E federal, e a presença aí na chapa majoritária. Com certeza. João, já aproveitando também esses pontos destacados por Edna Maciel, quero trazer também outros aqui detalhes que nós ouvimos na fala de Kleber Montezuma, por mais que neste momento não confirme, apesar de colocar o seu nome à disposição para uma pré-candidatura ao Senado Federal, ele garante: PSDB terá uma presença destacada em chapas majoritárias e sempre falando em oposição unida contra os partidos de esquerda, particularmente o Wellington Dias e o seu grupo. Olha, Lívio, é interessante porque Kleber Montezuma é um nome já trabalhado pelo PSDB em campanhas majoritárias, portanto, dos nomes que hoje estão no partido, é um dos poucos que realmente tem essa experiência de já ter disputado uma campanha majoritária. No PSDB, atualmente, como a gente sabe, o partido perdeu a sua maior liderança política no Piauí. A gente tem agora o ex-prefeito Silvio Mendes, que já disputou o governo do estado, foi prefeito da capital. Luciano Nunes, que disputou o governo do estado em 2018. E agora Kleber Montezuma, que tem a experiência de ter disputado a prefeitura de Teresina, embora tenha sido derrotado, teve uma votação expressiva, ninguém pode negar que se constituiu como liderança do partido. As críticas ferrenhas que ele faz ao modelo de gestão, isso é natural do jogo político, é a construção da narrativa que o PSDB vai levar para o ano que vem. E aí é interessante quando o Kleber Montezuma diz, por exemplo, que o atual governo do estado, no caso Wellington Dias, está há 16 anos no poder e acredita que isso já é tempo que o modelo de gestão se exauriu. É bom lembrar que aqui em Teresina o PSDB ficou 30 anos no poder, é praticamente o dobro, né, dos 16 anos do Partido dos Trabalhadores no Estado. Então, só por uma questão para a gente destacar como é que se constroem, né, as narrativas políticas. Já no que diz respeito ao fato do PSDB atuar nesse campo da oposição, o partido está se alinhando naturalmente ao Progressistas. Por mais que o PSDB discuta e proponha até uma candidatura ao Palácio de Karnak, hoje a gente não observa aquela velha história. O PSDB não tem estrutura partidária no interior do Piauí para bancar uma campanha ao governo do estado. Pode ser que nesse processo de reestruturação essas condições sejam criadas, mas hoje é o desafio do partido. Sendo assim, com a estrutura atual do PSDB, com os nomes atuais que o partido tem, e jogando nesse campo com o Progressistas, o partido tem espaço na chapa majoritária, mas provavelmente para indicar uma vice ou o próprio Senado. Mas construir uma campanha ao governo do estado para o PSDB sem ter os pés fincados fortemente no interior ainda está complicado para o partido. Achei fantástica, Ed, nessa observação do João Magalhães, porque realmente até o exato momento a estratégia do Ninho Tucano é se apropriar de um discurso do qual ele foi vítima, como bem disse João Magalhães.
de certa forma, o PSDB foi derrotado nas eleições de 2020 por esse discurso de quebra de continuidade, de que o PSDB já estava há 30 anos na gestão da Prefeitura Municipal de Teresina e de que não apresentava mais nenhum resultado prático ou novo para a evolução da cidade. Depois de perceber que realmente essa quebra dessa continuidade foi um discurso vitorioso na capital do estado do Piauí, o PSDB tenta se apropriar desse discurso que o derrotou nas eleições passadas. Mas também é interessante observar esse afinco. Eu achei o discurso de Kleber Montezuma um pouco mais engajado do que do próprio Luciano Nunes. Mas, de certa forma, João e Edna, é o que se espera. Luciano Nunes precisa ser um pouco mais político. É o presidente do diretório estadual, é aquele que está à frente de todas essas questões de aproximação com as outras siglas políticas na tentativa de se formatar uma chapa, uma terceira bolha, por assim dizer, mais coerente, mais coesa, mais unificada de olho nas eleições ao Palácio de Karnak. É o que se espera de Luciano Nunes, um discurso mais tranquilo, mais ameno. Agora, Kleber Montezuma realmente já veste essa camisa de candidato em 2022. Não sei a quê, mas se apresenta como candidato. Olha, Lívia, é interessante destacar também que ele... Sim, Edna. Sim, Edna, pode continuar. Não, eu digo, ele, só complementando o que o Livio está dizendo, ele vem com força, Vem com força, Ele vem sim. com um discurso Foi bem votado em contundente. Teresina e quer realmente representar esse conjunto de votos que teve aqui na capital. Eu destacaria também a questão do fato dele, nas entrevistas, deixar bem claro a questão administrativa, né? Bom lembrar que o Kleber Montezuma foi lembrado aqui em Teresina durante toda a campanha eleitoral pelos resultados que ele tem na educação e na sua entrevista foi os pontos em que ele destacou a questão do analfabetismo no Piauí, entre outros pontos de gestão que certamente vão ser amplamente discutidos aí durante essa corrida para 2022. Já que o João tocou nessa questão administrativa, neste segundo momento da entrevista exclusiva com Kleber Montezuma, o ex-candidato avalia os 6 meses da gestão Doutor Pessoa e também fala da crise do transporte público na capital. Lembrando a você de casa que comumente está se apontando as gestões passadas à frente da Prefeitura Municipal de Teresina como responsáveis pela crise do transporte público em nossa cidade. No ar, exclusiva. Qual é a sua avaliação da gestão atual da Prefeitura de Teresina nesses pouco mais de 6 meses? Raimundo, tem me feito essa pergunta e eu tenho até dificuldade para responder. Por quê? Porque eu sou um gestor. Eu fui secretário na Prefeitura de Teresina por 20 anos. Secretário de Assistência Social, secretário de Habitação e Urbanismo, secretário da Educação. Eu conheço a Prefeitura, eu conheço a cidade de Teresina. Eu sou um gestor. E o que eu observo nesses 6 meses, né, de janeiro para cá, é uma ausência completa, total e absoluta do prefeito que foi eleito, que assumiu ou que tomou posse, das questões administrativas, das questões relativas à gestão. Veja o caso dos ônibus. Na campanha dizia que em 100 dias resolveria o problema dos ônibus. 6 meses, o problema só se agravou. O problema se agravou. E pior, o prefeito ele se omite e agora fez como Pilatos. Passou a discussão do problema para a Câmara de Vereadores. Lavou as mãos, se omitiu e passou para a Câmara de Vereadores. E o povo sofrendo a ausência do transporte urbano. Por quê? Porque o prefeito ele ainda não tomou posse da administração da cidade dos problemas da cidade de Teresina. Então, lamentavelmente, esse é o quadro. Uma coisa é fazer política. Uma coisa é fazer política, fazer graça, ou cair nas graças. Outra coisa é administrar. E o papel de um prefeito é administrar. O papel do prefeito é ter a responsabilidade de assumir a administração da cidade, enfrentar os problemas e apresentar encaminhamentos, alternativas, sugestões para superar os desafios e resolver os problemas. É isso que está faltando. Por falar em ônibus, a CPI está acontecendo aí, a CPI do transporte público, e a gente tem acompanhado que nos depoimentos de empresários, né, eles têm direcionado essa responsabilidade pelo problema para a gestão passada. É tudo direcionado para a gestão passada. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Eu tenho acompanhado com tranquilidade. Por quê? Porque a CPI, na verdade, ela foi orientada pelo Palácio da Cidade.
E ela está sendo comandada pelo principal adversário da gestão passada, ele que está liderando as tratativas. E o objetivo era criar uma cortina de fumaça diante do problema que se tem. Ora, eu quando fui candidato, eu dizia que o transporte tinha problemas, e eu dizia que eu iria enfrentar esses problemas. De que maneira? Eu ia chamar os empresários para conversar. O que é que fazem hoje? Chama o empresário de chantagista, diz que o empresário está querendo ganhar dinheiro fácil, e aí depois chama lá, faz aquela reunião para dizer que tinha problemas passados. Claro que tinha. Claro que tinha. Veja, alguém disse que em 2018 foi pago 18 milhões de reais no sistema de transporte. 2019, 18 milhões de reais. Quando foi em 2020, essa conta subiu para 34, 36 milhões, assim disseram. Ora, o que aconteceu em 2020? Uma pandemia que fechou todo o sistema de transporte. 80% dos usuários de ônibus na cidade de Teresina, 80% deixou de frequentar o transporte, deixou de participar do transporte. Então, esta conta aumentou. Por quê? Porque, pelo contrato, a prefeitura tem que fazer a cobertura daquilo que precisa para manter o sistema. Então, se você tem um ônibus que transportar 100 pessoas, passa a transportar 20, porque 80% desapareceu, a prefeitura, pelo contrato, é obrigada a fazer essa complementação. Ora, isso não foi feito no ano passado, mas isso não está sendo feito em 2021. Então, em 2021, também não está sendo feito. E disse que ia resolver o problema. Aliás, a principal bandeira que ele tinha era resolver o problema dos ônibus. E a população se sente, em relação a isso, a população se sente traída. Por quê? Porque os ônibus desapareceram de vez. Então, tinha problema? Tinha, é verdade. O que precisava? Precisava conversar, dialogar, repactuar. Ah, o contrato tem algum problema resolvido? Tem. Como é que você resolve isso? As partes sentam para discutir. Não chega a um entendimento, você pode ir à justiça. A justiça é exatamente para tirar esses pontos de desentendimentos que há entre as partes que fazem contrato. O que não pode é 6 meses sem ter uma solução, sem ter um encaminhamento, sem ter uma alternativa. E a responsabilidade do sistema não é da Câmara de Vereadores, não. A responsabilidade do sistema é do Poder Executivo. O Poder Executivo Municipal é que é o poder que faz a concessão da prestação dos serviços. Então, o Poder Executivo ele tem que ser parte da solução e não se omitir. Palavras fortes de Kleber Montezuma, João Magalhães. Nós estamos aqui, eu separei alguns pontos que realmente eu gostaria da sua análise. A população, de acordo com o candidato do PSDB, se sente traída. Kleber Montezuma recebe com tranquilidade, de certa forma, tudo que está sendo publicado até o exato momento com relação à CPI do transporte público da capital do estado do Piauí e disse que a CPI está sendo comandada pelo Palácio da Cidade e que quer criar uma cortina de fumaça e realmente está sendo, de certa forma, comandada pelo principal adversário político das gestões passadas, no caso em referência ao vereador Edilberto Borges, o Dudu, do PT, João Magalhães. Palavras fortes. Olha, Lívio, a gente tem aí agora, na prática, a politização da discussão do transporte público, porque se a gente vinha observando nas últimas semanas a fala do empresariado, a fala do presidente, do relator da CPI e também lá pela Prefeitura, o secretário de Finanças, sempre se posicionando acerca do tema, agora a gente tem a parte que ainda não tinha sido contemplada nesse debate, que é os representantes da ex-gestão. E o professor Kleber Montezuma destaca aí a visão dele sobre o contrato, aborda a questão da legalidade, a questão dos repasses e demonstra, então, que na avaliação do PSDB, a
a CPI já vem sendo politizada. É aí, então, que nasce a necessidade dos trabalhos seguirem de forma rápida e ouvindo o poder público atual, porque, como a gente até comentou aqui ontem, o poder público tem a obrigação de ser transparente, de demonstrar essa questão da planilha de custos, de demonstrar a questão do subsídio e, claro, confrontar o empresariado, confrontar aqueles números apresentados pelas empresas lá na Câmara e, se de fato as dúvidas ainda persistirem, o Kleber Montezuma tem razão em uma questão. A justiça é o foro necessário, é o foro ideal para se tratar as questões que não são resolvidas no diálogo. O que ele também demonstra claramente é que há, na visão de Kleber Montezuma, uma suposta omissão do atual comando da Prefeitura em intervir nessa questão do transporte público. Então, a gente tem, Lívio, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, como considerar uma CPI politizada, porque, de fato, agora todos os atores políticos, os atores políticos estão participando desse debate. Palavras de Kleber Montezuma, Edna Maciel, abre aspas, eu sou um gestor, fecha aspas. E também, em relação ao que ele falou, de acordo com a avaliação dele, existe uma ausência completa, total e absoluta do poder público na atualidade. Ele revela que a prefeitura tem se omitido, que o prefeito da capital lavou as mãos e passou toda a problemática do sistema de transporte público para a Câmara. E disse, o prefeito não tomou posse da administração. Disse que administrar não é fazer graça, Edna. Pois é, me chamou a atenção também essa fala, até anotei aqui como você fez, é forte dizer isso, né, e falar que foi uma promessa de campanha e pelo discurso do ex-secretário Kleber Montezuma, dá para a gente notar que o que ele quis dizer mesmo é que é fácil criticar, é fácil antes de quando você quer convencer, você criticar, mas depois que você está lá na gestão, você tem que tomar as rédeas, assumir e bancar mesmo o que é ser um bom gestor, arcar com o que o gestor deve fazer. Isso dentro da leitura das palavras dele que eu fiz e que você bem colocou aí, essa questão de estar brincando, é como se o gestor estivesse brincando, inclusive, com tudo que está acontecendo sem colocar para si todas as responsabilidades e que a Câmara, que a CPI, que tem à frente o opositor, não é o lugar mais correto, ou se não é o lugar, não é onde as coisas devem ser resolvidas. Agora, creio que lá é o lugar de discussão e eu sei que o professor Kleber Montezuma entende que lá é a discussão, mas que também o prefeito e os gestores têm que se responsabilizar, tem que, depois de tudo que for ouvido, colocado em documentação, em depoimento, em relatório, sentar e conversar. E ele admitiu aí, há problemas? Podem haver problemas nos contratos? Sim, pode haver, mas tem como se resolver. Por que não foi resolvido? Fica o ponto de interrogação. São muitos anos, muito tempo, muita CPI, se não teve muita CPI, mas audiência pública, melhor dizendo, acompanhamos durante esses longos, mais de 20 anos. Então, assim, é o discurso atual, né? É a confrontação das ideias, das estratégias e, como bem o João e você pontuaram, é a politização declarada agora da CPI, porque é óbvio que essas falas terão repercussões também com os outros entes, né? Acho que vocês concordam comigo. Essa fase da politização ia chegar, né? E agora, sem dúvida nenhuma, ela já está demonstrando que está presente. Agora, no debate, agora, Lívio e Edna, eu queria destacar a questão de que essas falas que Kleber Montezuma traz era o que a gente esperava quando a gente criticou aqui, por exemplo, a ausência do PSDB na CPI. Agora, com os vereadores, claro, a gente entende, porque quem está no mandato
está, entre aspas, sofrendo ali na pele o que é oposição, o que é ser oposição, o que é não estar próximo do Palácio da Cidade. Agora, Kleber Montezuma, como incorpora, sem dúvida nenhuma, a questão de ser o personagem opositor, o contraponto à atual gestão, ele traz para o debate questões que a gente sempre discutia aqui, mas por que os vereadores do PSDB não estão lá na Câmara levantando essas questões, marcando território, levantando essas discussões e, pelo contrário, os parlamentares estão bem calados e, enquanto ficam calados, obviamente que o discurso da CPI, o discurso do Palácio da Cidade, ele acaba andando mais longe, né? A CPI acaba se transformando numa caixa de ressonância do pensamento de quem está ali no comando, na relatoria e no Palácio da Cidade. Então, essas falas de Kleber Montezuma, elas são interessantes por isso. Traz ao debate uma visão do PSDB que os parlamentares, que os vereadores não tiveram condições, coragem, enfim, não levaram para o debate lá na Câmara. O João Magalhães praticamente tirou as palavras da minha boca, porque realmente nós precisamos entender uma coisa. Não é que nós estamos aqui a favor de partido A, B, de gestão A ou B. Nós estamos analisando toda essa questão da CPI do transporte público por uma ótica de quem observa de fora, não é isso, João e Edna? Sem dúvidas. E é muito interessante nós observarmos que, pelo lado da equipe que compõe toda essa base de apoio do prefeito Doutor Pessoa, nós temos Robert Rios Magalhães, vice-prefeito e atual secretário municipal de Finanças, que sempre teve uma postura bastante enfática. Ele sempre vestia, no popular dizendo, as luvas de boxe e defendia a sua gestão com unhas e dentes. E, de certa forma, nós sempre observamos uma certa apatia. Muito no jornal O Dia News se criticou, se falou, se observou que Dr. Pessoa assumiu a sua postura, a sua administração à frente do Palácio da Cidade e não vimos de uma forma bastante efetiva a configuração de uma oposição clara lá no Parlamento Municipal. De certa forma, João e Edna, essa configuração da oposição ainda está a passos lentos e como se tem essa brecha, e o João gosta de falar muito, né, Edna? Não há brechas na política. Se tem essa brecha, alguém vai lá e toma essa oportunidade e aproveita este espaço, nós estamos observando de uma forma, digo até, natural, um posicionamento de uma pessoa que realmente quer ser candidata em 2022 e para ser candidata precisa de um discurso. Kleber Montezuma assume de uma forma natural o que deveria ser do PSDB, dos parlamentares que estão com mandato, mas que até o exato momento, de certa forma, negligenciaram uma defesa maior do partido. Por isso que eu também gostaria de destacar que na fala dele, no início da primeira entrevista, a primeira parte da entrevista, ele disse que o trabalho no PSDB no exato momento está muito focado em preservar a identidade do partido. A identidade do partido no estado do Piauí sempre foi de contraponto à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores e a todos os partidos que estão no bloco de apoio ao governador Wellington Dias. João. E é impressionante como esse contraponto enriquece o debate. Enriquece, né, claro. Porque, sem dúvida nenhuma, necessário. Se a gente começa a ouvir apenas o relator, o presidente da CPI, os empresários que caminham naquele sentido de cobrar o subsídio e a atual gestão do Palácio da Cidade, que obviamente tem interesse político, lógico, né, na discussão, como você bem lembrou, o secretário de Finanças, Robert Rios, sempre destaca que no passado, palavras dele, no passado sempre foram feitos muitos repasses, é preciso investigar. Então, o debate fica empobrecido, porque a gente não fica ouvindo aqueles que participaram da gestão se manifestarem. E, como a gente lembra e destaca, os atuais parlamentares do PSDB não cumpriram assim esse papel de levar a mensagem do partido, de levar a mensagem da gestão. Sempre ficaram calados nesse debate, não sei se esperando o momento oportuno ou porque realmente por uma questão de apatia. Mas é certo que agora, com esse contraponto, a gente tem um debate mais enriquecido, porque com certeza o próprio plenário da Câmara, a própria CPI e o próprio vereador Dudu vai ter mais condições de aprofundar as discussões, cobrar o que de fato a gente tem dito aqui, que é a questão de números, de documentos que embasem todo o discurso. A CPI não pode ser aquela história do disse-me-disse. Tem que apresentar um relatório e esse relatório tem que ser um instrumento que vai levar ao teresinense as condições de se pensar alternativas para melhorar a mobilidade urbana, porque afinal de contas é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. A gente discute a CPI, a gente olha os contrapontos, a gente fala de política, mas o ponto principal desse debate é a melhoria do transporte público coletivo de Teresina, porque hoje o usuário da capital tem sofrido e tem sofrido bastante, e o que é pior, não tem vislumbrado
uma saída positiva desse cenário de crise no setor do transporte coletivo. Concordo, João. E ainda falando, a nossa última informação da edição desta sexta-feira, Edna, é a seguinte: o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, confirmou algo que já vinha sendo especulado como certo: a saída do secretário de governo Adolfo Nunes da pasta. Adolfo deve ser remanejado para outra secretaria e o prefeito de Teresina afirma que ainda não encontrou um substituto. É importante lembrar que, de acordo com o que se fala nos bastidores da política, Robert Rios Magalhães segue interinamente na Secretaria de Governo. O destino de Adolfo Nunes, de acordo com o Dr. Pessoa, pode ser a ACERT, que é a agência reguladora do sistema das concessões públicas da capital do estado do Piauí. Lembrando que o gestor da ACERT foi para a Sencasp e agora, de certa forma, a pasta estava com uma certa vacância. Edna Maciel, não é de hoje que nós trazemos para o jornal O Dia News os bastidores que revelam uma certa insatisfação, tanto de Dr. Pessoa, quanto de Robert Rios Magalhães, quanto de todos os políticos ligados ao apoio direto de Dr. Pessoa com a atitude, a gestão de Adolfo Nunes à frente da Secretaria de Governo. De certa forma, é uma confirmação de algo já esperado há muito tempo, Edna. Realmente, noticiamos aqui várias vezes, falamos da relação do Palácio com os vereadores, com a Câmara, enfim, sempre tudo que noticiamos aqui em torno desse tema desaguaria nesse resultado bem aí, né, que seria a saída do gestor, então, da pasta, né? E essas relações, elas são super importantes, colocamos aqui desde o início, é uma pasta muito importante, é uma secretaria de governo, então tem que ser uma pessoa, né? Tem que ser uma pessoa indicada, isso deveria ter sido pensado antes, né? Que tivesse esse bom trânsito, né? E isso não aconteceu. Então, apenas aí é um fato que já é uma tragédia, entre aspas, né, anunciada, e é uma confirmação, infelizmente, dessa troca de cadeiras, dessa reorganização a essa altura do campeonato, não sei se vocês concordam comigo, dessa administração, que vem fazendo suas reformas, vem tentando acertar sim, mas que o tempo já está assim, mais do que, eu acho que o tempo já está mais do que considerado para que essas pastas, os gestores, todas as pessoas que o eleitor confiou que fossem indicadas para estarem nos respectivos lugares, mesmo aqueles cargos que a gente sabe, como esse, que vem de uma indicação, de uma conversa muito grande entre os políticos e os partidos, mas que já tivesse organizado de forma a dar continuidade à gestão. Eu acho que demonstra mesmo que ainda não se acertaram os ponteiros entre todos que fazem essa gestão da prefeitura. João Magalhães. Olha, Lívio, Adolfo Nunes, é bom lembrar, foi deputado estadual por 3 mandatos, passou aí mais de 10, aliás, bem mais que 10 anos, longe da política, vamos dizer assim, dos holofotes da política. Confesso que quando ele retornou agora para a Secretaria de Governo, a gente imaginava que ele traria mais traquejo político para lidar com os parlamentares, com os vereadores, porque é esse o papel da Secretaria de Governo. À medida em que também controla toda a gestão, que acompanha toda a gestão, tem aquele braço político, né, do relacionamento com os partidos e com os vereadores. Mas, de fato, havia uma queixa geral sobre o traquejo ou a falta de traquejo político no tratamento com os parlamentares, com os partidos. Esse espaço foi sendo preenchido por outros atores do Palácio da cidade e agora culmina na saída do então secretário, agora ex-secretário Adolfo Nunes. Agora, do ponto de vista prático, isso realmente demonstra que o doutor Pessoa tem que apressar o passo na construção de um time realmente que se consolide na sua gestão. É bom lembrar que a gente está no 6º mês da gestão e a gente está vendo mudanças em pastas estratégicas, como Secretaria de Assistência Social, agora na Secretaria de Governo. Então, é preciso que, sem dúvida nenhuma, o doutor Pessoa consolide logo o seu time para colocar em prática as suas promessas de gestão, o que com certeza só vai ser realizado se o time jogar dentro daquela programação, né? Dentro de um compasso entrosado. O que a gente tem observado até o momento é que essas trocas realmente interferem bastante no planejamento de uma gestão.
João Magalhães, muito obrigado. Bom descanso para você. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Até a próxima semana, Lívio. Boa tarde para você, para a Edna e para todos os telespectadores. Edna Maciel, aquele abraço. Você assim me deixa saudosa. Um abraço enorme para todos vocês, já que a gente não pode abraçar de pertinho. Bom fim de semana. Obrigada aí pela audiência. Edna. Bom descanso para você também. Política do dia.